abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 e nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. E posteriormente nós iremos ler Hebreus 13 e versículo 14. Graças a Deus. Deus abençoe você que está aqui, Deus abençoe você que está na sua casa acompanhando, que a palavra do Senhor se faça presente aonde quer que você esteja, que dia que for que você ouvir essa mensagem, Deus seja louvado, glória a Deus. Tem bastante frente e pouco retorno, pessoal, beleza? Aqui embaixo, o retorno. Pode até baixar um pouquinho lá em cima. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Eu gostaria de repetir mais uma vez aqui o versículo 2, diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 14, só virar a página da sua Bíblia, diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Amém? Mais uma vez, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Graças a Deus. Pode se sentar. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, graças nós te damos por essa noite. Graças nós te damos pela dádiva de poder estar na tua presença, pela dádiva de podermos achegar diante de ti e podemos aqui abrir os nossos corações para te louvar, para te exaltar. Obrigado por tudo que o Senhor já tem nos falado nessa noite. Obrigado pelas canções aqui cantadas, pela tua palavra já lida aqui. Obrigado, Senhor, por manifestar em nós a tua glória, manifestar em nós o teu poder. Obrigado por não deixar dúvidas da tua presença aqui nesse lugar. Ó Deus amado, realmente a tua presença está aqui nesse lugar. Ó Deus amado, ainda que o meu corpo não se arrepiasse, ainda, Senhor, meu Pai querido, que os meus olhos não, Senhor, enchesse de lágrimas, ó Deus, todavia eu tinha certeza, eu teria certeza que o Senhor está aqui nesse lugar. Obrigado, que a tua palavra venha, Senhor, e dê o fruto para qual está sendo mandada. É a minha, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu não sei se de repente você já parabenizou, né, esse seu amigo, de repente o seu namorado, o seu esposo. A Tânia já te deu parabéns hoje, Rodrigo? Não, né? Então, mas essa é uma excelente oportunidade de você parabenizar esse homem que está aí, porque hoje é dia do homem. Eu não sei se você está sabendo disso, mas é dia de todos os santos, né? Então, parabenize. Tem alguns irmãos que parece que não gostou da lembrança. Brincadeiras à parte, irmãos,
Amanhã é dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro é o feriado de finados. Uma data que chama, de alguma forma, de certa forma, todo o país para que lembre dos seus entes queridos que já partiram. É uma data conhecida, o Dia dos Finados, é uma data religiosa, e ela é também considerada, tem o nome como Finados, mas tem o nome também como Dia dos Mortos, porque é o dia que a nação é chamada para lembrar daqueles que partiram. É interessante que, uma vez que é chamado as pessoas para lembrar, eu sei que de repente quem já passou aqui pela dor do luto, não precisa-se de uma data apenas para lembrar daquele que partiu, daquele que foi, porque vira e mexe, sente saudade. A data do dia 2 de novembro é uma data nostálgica, e é uma data melancólica. Nostálgica porque é saudade de pessoas que você conviveu com ela, que você teve momentos alegres com ela, participou com ela, mas também é uma data melancólica, porque é uma data que, uma vez que você traz à memória a morte de um ente querido, que de repente você poderia estar perto dele, um pouco mais perto, ser mais presente e tal, e de repente você não esteve por alguma situação, por trabalho, por tantas outras coisas, é uma data de ressentimento, é uma data a qual a pessoa lembra com certo ressentimento. E eu tive a oportunidade de fazer alguns cultos fúnebres, e nos cultos fúnebres, o que é mais notório nas pessoas que estão ali, na família, é essa sensação de que poderia fazer um pouco mais, de poder fazer algo a mais, de estar-se mais presente na vida daquele que partiu, de se alegrar mais, de se regozijar mais com aquela pessoa que partiu. O Dia dos Finados é uma data que é nostálgica e melancólica, mas também é uma data de reflexão. Eclesiastes capítulo 7, o versículo 2, diz que é melhor nós estarmos numa casa onde há luto, do que numa casa que está tendo festa. Porque quando nós estamos numa casa onde há luto, quando nós estamos num velório, a morte é levada a sério. Nós levamos a morte a sério. Veja bem, nós, todos os dias, nós somos, de certa forma, como que eu posso dizer, nós somos vacinados, ou de repente, nós somos alimentados com a ideia que nós seremos eternos, que nós viveremos para sempre. Nós não temos algo que geralmente a mídia, os programas da televisão, tudo que nos rodeia, eles não trazem à nossa memória que nós podemos partir a qualquer momento. Eu lembro um certo dia que nós estávamos aqui na porta da igreja brincando, e numa daquelas nossas conversas, eu, o Ademir e o Diogo, e aí de repente a gente brincando com aquela nossa brincadeira legal, né, Diogo, sobre a nossa idade. E aí de repente nós brincamos com relação à idade do Ademir. E aí de repente ele olhou para mim e olhou para o Diogo e falou assim: vocês vão morrer, né? E aí eu achei interessante que ele falou: vocês vão morrer. A ideia é o cara falar: nós vamos morrer, né? Não é vocês, nós iremos passar pela morte, né? E aí eu achei interessante isso, porque parece uma coisa tola, uma brincadeira boba, né? A respeito disso, você vai morrer, mas essa é a ideia,
É a ideia que se tem. Nós vamos num velório, nós participamos ali de um culto fúnebre, e parece que nós nunca estaremos ali. Parece que nós nunca passaremos por isso, não é verdade? Às vezes você vê alguém chorando, você vê alguém lamentando, e parece que nós não passaremos por essa experiência. Nós nem suponhamos isso. Existem pessoas aqui que estão dizendo já dentro do seu coração: ai credo, que assunto. Porque a morte, falar sobre morte é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. As pessoas têm um pouco de receio de tratar desse assunto, de tocar nesse assunto, porque tudo leva a crer que nós viveremos muito, Veja bem, uma pesquisa do IBGE, ele diz que a expectativa de vida de um brasileiro hoje, ou melhor, essa pesquisa é de 2017, eles estão tentando atualizar ela e tal, mas digamos assim que essa pesquisa do IBGE, ela diz que a expectativa do brasileiro é de 75 anos, 73 a 75 anos, tá certo? Essa é a pesquisa do IBGE, dizendo que a expectativa do brasileiro é no mínimo de 75 anos. Você sabe, e eu sei, que a nossa vida e os nossos anos não estão na mão da pesquisa do IBGE, né? Como diz lá o Salmo 139, o versículo 16, se eu não me engano, diz que todos os nossos dias estão contados, por Deus. Antes de nós sermos alguém, antes do nosso corpo ser formado, antes de nós falarmos ou qualquer outra coisa, antes mesmo da nossa mãe descobrir que nós que ela estava grávida, ou que eles fizessem de repente lá o exame para descobrir que estava grávida, Deus já me conhecia, e Deus já conhecia, e todos os nossos anos estão contados por Ele. Todavia, nós temos essa pesquisa, mas olha só que interessante, a pesquisa diz que a expectativa de vida é 75 anos, se eu disser para a Kira que vai fazer 4 anos em janeiro, e o Nicolas que vai fazer 7 em fevereiro, é muitos anos pela frente, é muita coisa ainda para se viver, baseando-se nessa pesquisa do IBGE, tem muitos anos para se viver. Todavia, conforme nós vamos aumentando, e aí chega na minha casa aqui, eu estou com 39 anos, essa pesquisa já está dizendo para mim que eu vou viver, que eu tenho para viver 36 anos, é isso? Os bons de matemática? 36 anos. E é interessante que se eu olhar para frente e dizer, poxa, eu tenho mais 36 anos de vida, 36 anos de vida, é muita coisa, tem muita coisa ainda para viver. Esses dias eu estava junto com a Keiko fazendo uma retrospectiva da nossa vida, né? De quando nós nos conhecemos lá atrás e largamos, e depois voltamos, casamos, e aí tivemos a nossa filha e tal. E aí eu estava falando para ela quanto que a nossa vida muda em tão pouco tempo. Em 10 anos, meu Deus, como a minha vida mudou, como eu mudei. Eu mandei para ela uma foto minha de 2010, 2011. Pra você ter ideia, irmão, eu não sabia entrar dentro de um shopping. Não sabia, cara. E ali em Maringá, assim, entrar dentro de um shopping. Sabe, aquela coisa assim, para mim era algo muito diferente para mim, tal, uma coisa esquisita. E como as coisas mudou hoje, como isso se tornou simples, no caso para mim, né, no caso, ir lá, e até ir para Maringá, dirigir e ir para Maringá, como isso se tornou simples, uma coisa que para mim parecia tão assim, nossa, ir para Maringá dirigindo. Em 10 anos a nossa vida muda muito. Então, se eu pensando aqui, 36 anos, meu Deus, tem tanta coisa ainda para viver, tem tanta coisa ainda para acontecer. Todavia, quando eu olho para trás, e eu
penso aqui que eu já vivi 39 anos, parece que foi ontem que eu tinha 12, parece que foi ontem que eu tinha 15, parece que foi ontem que eu tinha 20, 25, passou muito rápido, um absurdo de rápido, e é assim. Então eu, olhando para a minha idade e olhando para a expectativa de vida do IBGE, eu já vivi mais do que metade da minha vida, mais do que metade. Uma certa vez eu ouvi algo interessante, que nós não deveríamos perguntar para a pessoa quantos anos você tem, nós deveríamos perguntar para ela quantos anos você não tem, porque já foi. São 39 anos vividos, que não tem mais como eu voltar lá atrás, não tem como fazer mais nada lá atrás. É por isso que lá no livro de Eclesiastes diz também que tudo que vier a minha mão, a sua mão para fazer, nós devemos fazer com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, porque para o lugar para onde nós vamos não tem trabalho, não tem ciência, não tem nada. O que a gente viveu, já viveu e não volta mais. Então o que nós temos para fazer hoje, nós temos que fazer hoje, e olhar daqui para frente. Esses dias, conversando com um amigo, eu disse para ele assim: olha, eu vejo que você é uma pessoa que gosta muito do seu passado, que fala muito a respeito do seu passado. Você se lembra que você tinha uma boa casa, você se lembra que você tinha isso, que você fazia aquilo outro e tal, e não sei o quê. Mas a pergunta não é quem você era lá atrás, a pergunta é quem você é hoje. Como está a sua vida hoje? Como que você está lidando com a vida hoje? Porque você não é aquela pessoa, você é essa pessoa que está aqui na minha frente agora. Você não é outra pessoa, você é essa pessoa aqui. Então nós deveríamos perguntar exatamente isso: quantos anos você não tem? Você sabe aquele negócio que os antigos usavam e colocava assim, é ampulheta aquilo? É isso. É como se Deus pegasse assim, e uma ampulheta e colocasse assim, e a gente vê essa nossa vida, quando cai aquela areinha. A cada dia nós estamos morrendo, a cada dia o nosso tempo está terminando, está se findando. Ah, Alexandre, que tema chato, a gente vinha aqui nessa igreja, um feriado prolongado, ouvir isso, cara. Porque lá no Eclesiastes 7, o sábio ele disse que é muito bom você ter ciência de fato, e tratar a morte seriamente, porque se tem uma coisa que a morte faz comigo e com você, é separar o supérfluo do desnecessário. Se tem uma coisa que a morte faz, é separar aquilo que nós não precisamos, daquilo que nós não podemos viver sem. A morte, de certa forma, ela nos ensina que nós devemos valorizar mais as pessoas do que as coisas. Por exemplo, é notório que as pessoas, quando estão perante a morte, você pode ver, no final da vida de alguém valoriza mais a comunhão do que propriamente a comida, valoriza mais estar com pessoas reunidas do que propriamente, de repente, o lugar. Ele valoriza mais as pessoas. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, nós percebemos isso, você percebeu isso. Estar em casa é muito gostoso, assistir o culto pelo Facebook é bom no conforto do nosso lar. Você não precisa trocar de roupa, você não precisa se deslocar até a igreja, você senta lá na sua casa e você assiste o culto de lá. Todavia, se você conversar com qualquer pessoa que frequentemente estava aqui todos os domingos, ele vai dizer para você: Alexandre, é confortável, é bacana tudo, essa modernidade, a tecnologia tal, mas não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Aí alguém vai dizer, um crentão vai dizer assim: não, a gente tem que adorar a Deus em casa, tem que adorar a Deus na rua, tem que adorar em todo... Sim, irmão, a gente tem que adorar em todo lugar. Todavia, nós falamos que nós sentimos falta do culto aqui, mas na verdade o que nós estamos falando nas entrelinhas é que nós estamos sentindo falta das pessoas. Nós estamos sentindo falta das pessoas, de estar do lado de alguém. Você percebe que até para cumprimentar alguém dando um soquinho é ruim. É ruim. A gente quer abraçar, a gente quer tocar, a gente sentiu muita falta de pessoas. Você veja bem, a morte, ela coloca as coisas, de certa forma, no seu devido lugar. Eu trabalho na área do comércio, e todo empresário, ele luta para que nós trabalhemos um pouco mais. Então, se tem a oportunidade de trabalhar um sábado até mais tarde, nossa, isso é muito bom e tal, e ficar um sábado aberto até mais tarde, um horário diferenciado para que se venda, né, para que se produza e não sei o que e tal. Todavia, quando lá em março começou a pandemia, começou esse alarde do coronavírus, acredite você ou não na letalidade dele, quando começou aquelas notícias vindo, né? Por exemplo, aquele pesquisador em São Paulo, lá do Butantan, aonde o pesquisador fez, olha só a pesquisa lá, imagina um paulista ouvindo isso, ele fez lá uma base, levantou uma pesquisa que só em São Paulo, isso não é no Brasil, tá? Esses números são do Brasil hoje, mas na verdade ele estimou que só em São Paulo iriam morrer mais de 100 mil pessoas. Ele estimou que lá em São Paulo, e isso fazendo lockdown, e isso fechando tudo, e isso com regras de distanciamento, tudo. Então, aquele temor invadiu as casas, invadiu os lares, os pais que faziam de tudo para que o seu filho fosse para a creche, para a escola, para o pré, fosse para a faculdade, agora queria reunir todos eles e deixar eles confinados em casa. Em casa. Um temor muito grande se instalou. Os comerciantes que queriam agora abrir e ficar um pouco mais tarde agora, a maioria deles foram de comum acordo que fechasse o comércio naqueles 15 dias que fechou aqui em Mandaguari. A igreja que nunca fecha, a igreja que sempre estava aberta, chuva, sol, todo aberto, foi de comum acordo dos pastores fechar a igreja. Igrejas com templos próprios, igrejas com templos alugados, todos fecharam. A preocupação com o dízimo ficou para segundo plano, a preocupação com as ofertas ficou no segundo plano, a preocupação em pagar os funcionários ficou em segundo plano, a preocupação de pagar as mercadorias que tinha na loja ficou tudo em segundo plano, porque as pessoas agora diziam assim que o importante era a vida. E aí você fala assim: Alexandre, mas o que tem a ver isso que você está falando com a palavra que nós lemos nessa noite? Queridos, realmente amanhã, o dia 2 de novembro, é um dia para muita gente chorar. Todavia, o crente, o cristão, como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 13, o versículo 14, nós sabemos que nós não temos aqui morada permanente. Nós não temos aqui morada permanente. Nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, apenas de passagem. Nós estamos aqui, porém, a nossa cabeça está nas alturas, está no céu. Ela está lá, ou deveria estar lá. E aí o que acontece? Mas por que de repente nós temos essa certeza? Que a morte para mim e que a morte para você não é o fim das coisas. Não é o fim das coisas. É o começo de uma nova vida. É o começo de uma nova vida com Cristo. Você deve saber disso.
que estava Adão e Eva lá no jardim, lá no paraíso. E a palavra do Senhor diz que o pecado, ele entrou no mundo. Ele entrou lá. Satanás enganou Eva e enganou Adão. E eles tocaram naquilo que Deus falou para eles não tocar. Todavia, eles pegaram e tocaram, e uma vez que tocaram, Deus tirou eles para fora do jardim. Escute bem, quando Eva estava lá no paraíso e Adão estava lá, Deus falou para eles assim: olha, não toque naquela árvore, não toque ali. A serpente disse assim: mas espera aí, mas como não toca lá? Por quê? A serpente não é onisciente, ela não é onipresente, não é, o diabo não é. Ele fica só maquinando e ele fica só olhando a situação. Ele percebeu que a Eva, ela ia em todas as árvores, mas naquela árvore ela não tocava. Adão não chegava perto daquela árvore. E um dia agora a serpente chega nela e fala assim para ela: por que você nunca vai ali? E aí de repente Eva começou a conversar e disse assim: olha, porque Deus falou que nós não podemos tocar lá. Vale te lembrar que essa serpente que está ali agora, conversando com Eva, é Satanás, que outrora foi expulso do céu, porque desejou ser maior do que Deus. Porque colocou no seu coração colocou em si que ele era Deus, que ele era igual a Deus, superior que Deus. E uma vez que ele colocou isso em seu coração, ele foi derrubado de lá. E quando ele está conversando com Eva, ele está implantando no coração de Eva o sentimento dele, dizendo para Eva: por que você não pode tocar lá? E Eva diz assim: porque Deus falou que quando nós tocarmos, nós vamos morrer. Quando nós tocarmos lá, nós vamos morrer. A morte não existia. A morte não existia. Mas Deus falou para Eva: o dia que vocês tocarem lá, vocês irão morrer. A serpente falou para Eva assim: engano seu. Deus está com medo que você se torne igual a Ele. O que Satanás estava dizendo para Eva naquele momento era dizendo para ela assim: é o seguinte, vocês são servos aqui, vocês estão debaixo do domínio de Deus. Porém, se você tocar naquela árvore, você pode ser igual a Deus. E isso cresceu no coração de Eva. Eva tocou na árvore que não deveria tocar e compartilhou com Adão. E uma vez que ela fez isso, os olhos deles se abriram. E de fato, eles que estavam vivos, em plena comunhão com Deus, agora se tornaram mortos. E foram arrancados do jardim. Quando eles são arrancados do jardim, Deus ele dá uma sentença para a mulher, Deus dá uma sentença para o homem, mas Deus não deixa a serpente sem uma sentença. E Deus fala para ela assim: olha, da semente da mulher nascerá um que pisará, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça, ele vai acabar com você. Passou-se os anos, reis se levantaram, juízes se levantaram, homens se levantaram. Deus em todo momento falava, Deus em todo momento ministrava. E todo o evangelho, toda a palavra do Senhor, de Gênesis até Malaquias, anunciava a vinda desse que um dia iria esmagar a cabeça de Satanás, que iria acabar com ele. E veio anunciando. Então a Bíblia nos diz que de repente agora aparece Jesus, e Jesus ele nasce da Virgem, e ele começa a crescer, e agora quando pensa que não, já na sua adolescência estava no meio dos doutores, estavam ensinando, e agora quando pensa que não, esse Jesus começa a realizar sinais e maravilhas. Quando eu leio aqui com você, e quando eu frisei aqui, o versículo 2 do capítulo 12, dizendo: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé,
Escute isso com muita atenção que eu vou te dizer. Eu não sei qual é o Jesus que você conhece e qual você serve. Eu não sei. Alexandre, como assim não sei? Eu não sei, queridos. Eu não sei de que forma que você olha para esse Jesus. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que Jesus, Ele é muito mais daquilo que se prega por aí, do que se fala por aí. É muito mais. Jesus é muito mais do que um curador. Jesus é muito mais do que alguém que ressuscita mortos. Jesus é muito mais, muito mais. A obra de Jesus, a missão desse Jesus, que a Bíblia vem dizer aqui para mim, para você olhar para Ele, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não é um Jesus que simplesmente abre porta onde não tem porta, um Jesus que cura, um Jesus que liberta, não. Quando esse Jesus aqui que Paulo está anunciando, esse Jesus, ou Paulo, ou Apolo, aqueles que, tem uns que atribuem o livro de Hebreus a Paulo, outros a Apolo, todavia esse Jesus aqui, é um Jesus que está além da compreensão humana, um Jesus que vai muito além. Existe uma canção da harpa que eu gosto muito, é o Exilado, que diz assim: passarinhos, belas flores, querem me cantar. Esse Jesus, a qual está aqui descrito aqui, ele fica, de certa forma, meio obscuro diante de tantas coisas que falam a respeito dele. Porque as pessoas, de certa forma, pregam um Jesus que faz isso, que faz aquilo, um Jesus que está presente, um Jesus que atende, que é um garçom, que só está para atender as nossas necessidades e as nossas demandas. Muitas vezes, eu não sei se de repente foi o seu caso, que de repente veio para a presença do Senhor apenas para receber algo da parte dEle, para receber uma cura, para receber uma libertação, para receber, de repente, para que Ele fizesse uma obra lá na sua casa, na sua residência. Nessa noite eu estou aqui para dizer que esse Jesus, a qual a palavra está dizendo que é o autor e consumador da nossa fé, Ele é muito mais do que um milagreiro, alguém que pode fazer alguma coisa por nós, aqui exteriormente, aqui nessa terra por nós. Ele é alguém que veio para resgatar a minha vida das garras de Satanás, que veio para resgatar a sua vida, que veio para dissipar o inferno, que veio para dissipar as obras do diabo. Para isso Ele se manifestou e para isso Ele esteve aqui. Compreenda isso que eu vou falar para você. Nos dias que Jesus caminhou aqui nessa terra, e Ele chamou os 12 discípulos para caminhar junto com Ele, os seus discípulos tiveram no seu coração que Jesus era um rei apenas terreno, alguém que veio somente para fazer uma obra aqui nessa terra, para restaurar Israel, para transformar lá, para dar cargo, para colocar eles numa posição mais elevada. Eles não compreenderam na hora, no momento, quem era a pessoa de Jesus. O foco deles estava nas coisas aqui dessa terra, e existe um perigo muito grande para mim, um perigo muito grande para você, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos com Jesus somente como aquele que supre as nossas necessidades, como aquele que somente está para resolver os nossos problemas do dia a dia, que está para simplesmente ser alguém que vai nos abençoar e fazer nós viver uma melhor vida nessa terra. Escute, existe um grande perigo. No Salmo 73 fala de um homem chamado Asaf, que um dia ele vivia no templo do Senhor, adorando ao Senhor, e um certo dia ele coloca um pé fora do templo, e ele começa a olhar a vida daqueles que não serviam a Deus, daqueles que não tinham compromisso com Deus, e eles começou a ver que aqueles que não serviam a Deus não ficavam doentes, eram ricos, tinha prosperidade, tinha melhor casa, eles eram robustos, não tinha falta de nada. E ele começou agora olhando para tudo aquilo, e ele começou a pensar assim: poxa, eu sirvo a Deus, eu estou aqui de dia
dia, de noite, na presença de Deus, e estou aqui passando necessidade, enquanto esses aí que dão de ombro para Deus e perguntam onde está o seu Deus, estão vivendo abundantemente. De repente Asaf, irmãos, começa, olha, esse é o perigo, quando eu não sei de fato quem é Jesus, eu corro esse perigo. Por quê? Porque daí Asaf, ele começou agora a desejar, invejar a vida do ímpio, invejar a vida daquele que não servia a Deus, aquele que não tinha comunhão com Deus. Por quê? Porque ele começou a olhar simplesmente para as coisas dessa terra, ele começou a olhar simplesmente aquilo que ele apalpava, aquilo que ele podia ver. Então ele já estava saindo, a inveja estava tirando ele da presença de Deus, até que ele colocou o pé no santuário de Deus. Quando ele se voltou um pouquinho para trás, os olhos dele foram abertos, e Deus começou a mostrar como seria a vida, ou melhor, como seria o fim dos ímpios. Deus começou a mostrar para ele como seria o fim dos ímpios. Então ele rapidamente voltou para dentro do templo e começou a adorar ao Senhor e celebrar ao Senhor e glorificar ao Senhor pela oportunidade que ele tinha de estar na presença de Deus e compreender o projeto de Deus para a vida dele. Nessa noite eu estou aqui para te dizer, talvez você não tenha recebido aquilo que você está buscando, talvez você ainda não conquistou aquilo que gostaria de conquistar, talvez você está atrás de Jesus para que Ele faça uma obra lá na sua casa, para que Ele faça uma obra na sua família, no seu casamento, e todavia eu estou aqui nessa noite para te chamar, para glorificar, para adorar a Deus, para firmar as suas estacas, para realmente colocar o pé na obra do Senhor e dizer: a minha vida é para servir ao Senhor, mediante aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Olhar o plano que Deus tem para a minha vida e Deus tem para a sua vida. Romanos 3, versículo 23 diz que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Escute, nos dias de Jesus, as pessoas estavam vivas, estavam caminhando, estavam casando e se dando em casamento, estavam comendo, estavam bebendo, todavia elas estavam mortas. Elas estavam mortas, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. A morte que entrou lá no jardim do Éden, e agora a morte que entrou no mundo agora, ela permeava. As pessoas estão de pé, estão vivendo, mas porém elas estão mortas. Elas estavam mortas lá. E a morte lá não é uma morte como essa que eu estava dizendo aqui a respeito do dia 2 amanhã. É uma morte eterna. Escute, eu estava conversando esse tempo atrás, brincando com meu irmão, e aí estava muito calor e tal, daí ele falou assim, o gostinho do inferno esse calor. Porque qual que é o pensamento da pessoa com respeito ao inferno? É que é muito quente, é muito sufocante, né? E aí ele olha lá para a palavra do Senhor que diz que lá no inferno há choro e ranger de dentes. Aí ele fica assim, nossa, queima o tempo todo, e aí ele fica pensando que isso é o pior do inferno. Escute isso que eu vou te dizer nessa noite: o pior do inferno não é o fogo, o pior do inferno não é as afrontas de Satanás, não é o pior do inferno. O pior do inferno é a morte eterna. O que isso que quer dizer? Isso quer dizer que nunca mais a pessoa terá a oportunidade de estar na presença de Deus. Não terá a oportunidade de estar na presença de Deus. Escute isso. Quando Jesus estava lá no Getsêmani e ele suava gotas de sangue, ele não suava gotas de sangue simplesmente porque ele iria apanhar, porque alguém ia humilhar ele, cuspir na cara dele. Não, ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado que agora que ele iria receber o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado estaria sobre ele, todo sobre a vida dele. Ele estaria agora distante de Deus, ele estaria separado de Deus. Jesus morreu,
E a Bíblia diz assim que um dia para Deus é como? Um dia para Deus é como? 1000 anos. Jesus agora, tomando o meu pecado, tomando o seu pecado, Ele não ficou apenas um dia, 2 dias. Para Ele, era uma eternidade ficar longe do Pai. E por isso Ele sofreu tanto. E por isso Ele sofreu tanto. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas esse Jesus, que nós lemos nessa noite, que é o autor e consumador da nossa fé, Ele levou sobre si o meu pecado, e Ele levou sobre si o seu pecado, Ele levou os nossos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário, Ele morreu lá, todavia, Ele ressuscitou ao 3º dia. E a morte que agora tinha a última palavra na minha vida, a morte que tinha a última palavra na sua vida, agora não tem mais. Agora não tem mais. Agora a morte não tem mais a última palavra na minha vida e na sua vida. Escute o que esse Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, eu virei vos buscar, para que aonde eu esteja, estejai vós também. Escute isso, Jesus te chama nessa noite para um compromisso eterno. Ele te chama para um compromisso eterno. Ele está falando para você: filho, filha, o que eu tenho para você é muito mais do que uma casa própria. O que eu tenho para você é muito mais do que uma cura, é muito mais do que uma libertação, é muito mais que um esposo, é muito mais que um namorado, uma namorada. O que eu tenho para você é vida eterna. Vida eterna. Eu tenho algo muito mais muito mais relevante para você. Eu tenho algo muito mais relevante. Eu tenho vida eterna para você. Você e eu estávamos separados, estávamos destinados ao inferno, a uma morte eterna. Mas esse Jesus, Ele mudou a minha sorte, Ele mudou a sua sorte. E hoje nós podemos nos achegar diante de Deus. Hoje nós podemos nos aproximar diante de Deus. E hoje nós podemos realmente, pela graça, sermos salvos. Pela graça, sermos salvos. Escute isso. Jesus tem uma obra eterna para você. Jesus tem uma obra eterna com você. Não vislumbre com esse mundo. Não se vislumbre com as coisas desse mundo aqui. Oxalá que você nessa noite saia com esse pensamento, dizendo: eu não tenho casa aqui permanente, mas eu estou aguardando a futura. Oxalá que você nessa noite se desprenda, tira os seus olhos do dinheiro, tira os seus olhos das coisas dessa terra e coloque os seus olhos em Cristo, na vida futura. O quanto que nós nos desgastamos pelas coisas dessa terra, o quanto nós sofremos pelas coisas dessa terra, quanto que nós choramos por coisas dessa terra, o quanto que coisas dessa terra nos separam de Deus, nos levam para longe de Deus. Deus nessa noite está dizendo para você: filho, não foi você que me escolheu, mas eu que te escolhi. E eu te escolhi não foi para viver um tempo na minha presença, eu te chamei para você viver toda a eternidade na minha presença. Deus te chamou, Deus te chamou, o sacrifício de Jesus te alcançou. E o dia que você entender isso, o dia que nós entendermos isso, a nossa vida muda por completo. Então eu não preciso viver temoroso, eu não preciso andar com medo da morte, eu não preciso ficar pensando que se eu vou viver mais 36 anos, se eu vou viver mais 2 anos, não importa.
não importa, porque a morte agora para mim não é um obstáculo, a morte para mim agora é uma ponte. A morte para mim é uma ponte que me leva até a Deus, é uma ponte que me leva até o Senhor. Não deixe que os passarinhos dessa terra, não deixe que belas flores, não deixe que nada dessa terra tire os seus olhos de Cristo, tire os seus olhos da eternidade. Não deixe, não deixe. A palavra do Senhor diz assim, que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se desprenda, se desprenda. Faça uma conta rápida a respeito das suas prioridades, o que você tem priorizado, o que é essencial na sua vida, o que é que não pode faltar, o que é que pode faltar. Faça essa contabilidade rápido, seja rápido quanto a isso. Veja quanto tempo você está gastando para trabalhar, veja quanto tempo você está gastando para de repente estudar, veja quanto tempo que você está gastando com a sua família, veja quanto tempo você está gastando na presença do Senhor. Faça um cálculo, faça um levantamento. Na hora que você fazer esse levantamento, você vai de fato descobrir aonde que está o seu coração. E se de repente você fazer esse levantamento e você vê que de repente das suas horas semanais, a única hora que você tem é aquela que você com Deus, é aquela que você tem aqui nesse lugar. Faça uma repaginada, dê uma repaginada na sua vida, muda essa história. Coloca Deus na sua vida na segunda-feira, coloca Deus na sua vida terça-feira, coloca Deus na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, coloca Deus na sua vida. Coloque Ele, porque nada nessa terra, nada, nem ouvidos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais chegou no coração humano, jamais penetrou no coração humano. Escute isso. Nem nas suas maiores projeções, sonhos que você tem, jamais chegou no seu coração, jamais penetrou o que Deus tem preparado para mim e para você. Jamais chegou no seu coração o que Deus tem preparado para mim e para você. Então coloque isso no seu coração. Nessa noite é um convite para você. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Aquele que te chamou, aquele que te conhece. Você nem sabia falar, você nem sabia andar, você não sabia nada, e Ele já te olhava no ventre da sua mãe e já te amava. E já te amava. Não existe nada que você possa fazer para que Ele te ame mais, não existe nada que você deixe de fazer para que Ele te ame menos. Ele te ama e pronto, acabou. Ele te amou lá. Não é porque você canta que Ele te ama, não é porque você prega que Ele te ama, não é porque você dá célula ou frequenta uma célula que Ele te ama. Não, Ele te ama porque te ama. Alguns dizem lá fora, e alguns dizem assim, que nós temos que ser fiel, porque Deus, Ele é fiel com quem é fiel. Não, irmãos, Deus, Ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Ele não muda o comportamento. Nós somos assim, nós somos legais com quem é legal conosco. Deus não é assim. Não importa quanto tempo você andou longe, não importa quanto tempo eu andar longe dEle, o dia que nós vamos para Ele, Ele nos abraça, e como foi pregado aqui domingo passado ou retrasado, Ele nos abraça e coloca um anel na nossa mão e diz: eis aí o meu filho que estava morto e agora reviveu. Ele tem prazer de te levantar, Ele tem prazer de te restaurar. Algumas pessoas no tempo de Jesus perguntaram quando que o reino vai chegar, quando o tempo vai chegar, quando o reino vai chegar. Jesus olhou e falou: o reino de Deus, ele já está entre vós. O reino de Deus já está entre vós. Jesus Cristo, o Messias, o Yeshua e a Machia, Ele já está no meio de vós. Você pode se colocar de pé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo
que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e se assentou à destra do trono de Deus. Escute, uma vez Jesus estava falando com seus discípulos e anunciando a eles o que iria acontecer com ele. E de repente Pedro tomou a palavra e disse assim: Jesus, tenha piedade de você, para de falar essas coisas, está tão bom aqui, está tão maravilhoso tudo que está acontecendo, olha aí, os cegos vêm, os mortos ressuscitam, os coxos andam, para com essa história que você vai morrer, para com isso. E Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Satanás, quando tentou Jesus lá no deserto, ele mostrou tudo para Jesus. Ele falou para Jesus: se você é quem diz quem é mesmo, transforma esse pão, essa pedra em pão. Resolva isso, supre a sua necessidade. Se você não está com fome, supre ela, resolve aí, transforma essa pedra em pão. Isso não funcionou. Então Satanás, ele pega e fala assim: olha, se você prostrar perante mim e me adorar, tudo aqui, tudo isso será seu. Esses dias meu filho perguntou assim para mim, ele falou assim: Alexandre, falou para mim: pai, será que Jesus estica? Aí eu disse para ele: não, Jesus não estica, porque a terra está nas suas mãos, Ele não precisa esticar, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de tudo. A terra é os cabelos dos seus pés, tudo se sujeita a Ele. Não há nada, absolutamente nada que existe que não tenha feito por Ele, que não tenha existido por Ele. O próprio homem, quando Deus fez o homem, Deus diz: façamos, não é eu estou fazendo, não, é façamos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele é o dono de tudo, irmãos. E a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que se a minha expectativa, escuta isso, se as suas expectativas em Cristo for só com coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Que nessa noite seja semeada uma palavra de vida eterna para você. Que aonde essa palavra estiver sendo jogada, que essa semente está sendo jogada, seja ela entre os espinhos, seja numa terra produtiva ou entre os pedregais, não importa, onde ela cair, que sopre uma palavra de vida eterna aí, e que de uma vez por todas você entenda que você não é alguém que Deus chamou para um tempo apenas, Deus chamou para toda a eternidade. Deus tem uma obra eterna com você. E não existe nada, absolutamente nada que pode te separar dele. Não tem razão nenhuma. Você pode dar uma desculpa para o pastor, você pode dar uma desculpa para o obreiro, você pode dizer que você está longe por causa disso, por causa daquilo. Não existe nada que pode nos separar dele, absolutamente nada. Não existe nenhuma razão plausível para isso. Receba Jesus hoje no seu coração. Esse Jesus
que não é apenas alguém que resolve os seus problemas, mas esse Jesus que salvou a sua vida, que salvou a minha vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nos vivificou com Ele, nos vivificou, e Ele foi preparar um lugar para nós, e daqui a pouco, Ele vai voltar. Eu não sei se de repente, como Paulo disse, se alguns de nós morreremos, mas o certo é que Ele vai voltar. Mas todavia, se passarmos pela morte, se enfrentarmos a morte, não precisamos temer, não precisamos chorar, não precisamos nos angustiar, não precisamos. Porque na verdade, quando o nosso corpo terreno tombar aqui nessa terra, o nosso corpo celestial se levantará com Deus, e nós estaremos com Ele para sempre na glória. Feche os seus olhos. Passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas vão terrestres são, mas contemplo o meu lar. Deus, em nome do Senhor Jesus, essa noite a Tua palavra foi pregada, Senhor. Aonde estiver essa mulher, aonde estiver esse homem, ó Deus amado, que a palavra da eternidade toque o coração dela. Oh, que ele compreenda, que ela compreenda que Tu és mais do que alguém que cura e liberta, que Tu és muito mais que alguém que abre porta onde não tem porta, que ainda que não acontecesse nada de bom na nossa vida, nada, ainda que não provássemos nada de bom nessa terra, todavia já valeria a pena nós Te servir, já valeria a pena nós estarmos na Tua presença e debruçarmos os nossos corações em Ti. Ainda que a prosperidade não vir, ainda que a cura não chegar, ainda assim nós teremos motivos para nos alegrar, para celebrar ao Senhor, para entrar nessas portas, por essas portas, dizendo glórias ao Teu nome. Oh, seja Senhor da minha vida, seja o Senhor da vida dessa mulher, da vida desse homem, que ele não te venda, que ele não te troque por 30 moedas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o plano eterno seja estabelecido na vida dessa mulher, que o plano eterno seja estabelecido na vida desse homem, e que ele possa se achegar mais diante do Senhor, possa se achegar mais na Tua presença, para Te adorar em espírito e em verdade, não apenas aqui nesse lugar, mas em sua casa, no seu trabalho. Oh, que a Tua vontade prevaleça na vida dele, que a comunhão com o Senhor prevaleça. Oh, que, meu Pai querido, a imoralidade sexual não separe do Senhor, que, meu Pai querido, que os prazeres dessa vida não separe ele, não separe ela do Senhor, que o dinheiro, a fama, que os status, as curtidas no Face, no Instagram, não separe ele e ela da Tua presença, porque mais vale um dia dos Seus átrios do que 1000 anos em outro lugar. Em nome do Senhor Jesus, é a minha, Senhor, é a nossa oração, para a glória do Teu santo nome, para a glória do Teu santo nome, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Antes de você sair, vamos ouvir essa canção, vamos adorar, vamos louvar ao Senhor um pouco mais. Tenha uma semana abençoada, e quando o dia de amanhã chegar, celebre ao Senhor,
Fique triste, sim. Sinta o luto, sim. Todavia saiba que a morte não tem a última palavra na sua vida. Não tem. Porque se por um homem a morte entrou no mundo, por um homem também chamado Jesus Cristo entrou a vida eterna. A vida eterna. Aplauda ao Senhor.